Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores. Antes de mais nada, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua sugestão de tema aí nos comentários. É muito importante essa participação conosco. O tema de hoje é saúde emocional e espiritualidade. Roda a vinheta. Então, digníssimos, estamos hoje com a participação especial da nossa amiga, pastora, fonoaudióloga, especialista em audiologia, consultora em PCA, especialista em terapia cognitiva comportamental. O currículo é grande. Graciele, seja muito bem-vinda, Gra. Obrigada, agradeço por essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês para falarmos de assuntos muito importantes, e esses assuntos eu tenho certeza que vão trazer um benefício muito grande para você que está assistindo aí na sua casa, que você possa divulgar depois este tema que nós vamos abordar aqui hoje. Eu espero que eu possa, neste dia de hoje, trazer para vocês alguma contribuição que possa melhorar a nossa saúde emocional e espiritual. Certo. Então vamos ao vídeo. Então, digníssimos, é comum a gente pensar que só a saúde física importa, que basta ser fisicamente saudável para a gente ter um padrão de vida alto, ter uma qualidade de vida. Mas não é muito bem assim. A saúde emocional, mental, a saúde espiritual, ela anda pareada com a saúde física. Ambas são muito importantes para que a gente tenha qualidade de vida. Para estarmos em um estado de bem-estar mesmo, a gente precisa de ter uma boa saúde emocional, boa saúde mental, física e espiritual. A saúde emocional, ela implica diretamente em nossas vidas, na forma como a gente trabalha, na nossa produtividade, a forma como a gente se relaciona. Da mesma forma, a espiritualidade, estar conectado com algo maior, com o Criador, com algo transcendental, além dos princípios que algumas religiões trazem também para nós, como a concepção de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Com isso a gente tem que cuidar dele mais do nosso corpo, mais da nossa mente, da nossa alma. Há outros ensinamentos também que buscam nos afastar de uso de álcool, de entorpecentes, de uma vida promíscua, sexualmente falando. Isso tudo pode nos ocasionar muito dano físico, mental. Então, estar conectado espiritualmente também com algo maior faz muito bem para nós mesmos. E ter uma boa saúde emocional, ter uma boa saúde espiritual, é ter autoconhecimento, é conhecer suas próprias fraquezas, suas forças, suas qualidades, saber ter um autocontrole de tudo isso. E não é o que a gente vê hoje em dia. Muita gente está passando por momentos difíceis porque não conhecem a si mesmo. Bom, digníssimos, a priori precisamos entender que o século XXI está sendo maculado por 5 doenças: a síndrome de burnout, síndrome do pânico, obesidade, depressão e transtorno de ansiedade. E a fim de contribuir para o seu crescimento e para a sua melhora, o canal Conservadores optou por trazer esse tema, a fim de demonstrar para você que é necessário ter uma saúde emocional boa, saudável. É necessário também ter uma saúde espiritual saudável, porque uma está condicionada à outra. Então não há como ter uma saúde espiritual saudável se a sua saúde emocional não estiver. Por outro lado, dados demonstram, e uma reportagem do R7 traz, que no ano de 2018 houve um salto de aproximadamente 33% do uso de medicamentos controlados. Esses números podem ser trazidos aí em torno de 56,6 milhões de caixas de remédios vendidos. E nesse meio existem cristãos. Ao meu ver, está sendo cometido um erro de entender que esses transtornos que eu citei só pertencem à obra maligna e que muitas das vezes a igreja não deve tratar isso. Mas isso é um grande problema. Hoje nós entendemos que a nossa vida é similar ao mar, com tempestades, ondas super altas, com ventos fortíssimos. E muitas vezes nós até conseguimos tirar a água de dentro do nosso barco, remendar o que a tempestade causou, mas sozinho nós nunca conseguiremos fazer isso. É necessário termos pessoas ao nosso redor para nos instruir, para nos ajudar nesses momentos. E compreendermos que nessa navegação da vida não conseguiremos chegar ao nosso objetivo sozinhos. Precisamos estar em conjunto. Então, digníssimos,
Precisamos entender que variações de humor são naturais e elas vêm quando elas são provocadas por determinadas situações. Por exemplo, quando recebemos uma notícia boa, nos alegramos. Quando recebemos uma notícia ruim, nos entristecemos. Isso é algo natural, involuntário, que vem sobre cada um de nós. Emoção. Emoção, ex movere no latim. Mover para fora. A emoção é a manifestação física daquilo que sentimos. É a externalização daquilo que sentimos. E isso é refletido no nosso corpo. As emoções, elas são naturais. Elas não podem ser controladas. Elas vêm de uma forma inconsciente. Mas eu ressalto que elas não podem ser controladas no sentido de a pessoa escolher não sentir. Isso é impossível. O sentimento, a emoção, ele simplesmente vem. O que a gente consegue fazer é controlar a intensidade ou a manifestação dessa emoção, desse sentimento. Agora, quando essas emoções elas vêm de formas não naturais, elas vêm sem ser provocadas, isso já pode gerar um problema, algum tipo de transtorno que deve ser tratado. Quando essas emoções vêm sem ser provocadas, sem ser naturais, ou com um grau de intensidade muito maior do que o normal, durando semanas ou até meses, isso já é um problema, já é uma emoção que deixa de ser natural, já passa a virar um transtorno e isso precisa ser tratado. E é em cima desses problemas emocionais que nós vamos aprofundar agora. Então, digníssimos, como já pôde ser percebido, as emoções representam respostas automáticas que o ser humano dá a determinadas situações. E a gente pode separar algumas emoções como sendo primárias, sendo principais. Há autores até que dizem que são 7, que são 8, mas hoje a gente vai trazer uma visão mais tradicional, dizendo que são 6 emoções básicas. O primeiro passo para você ter uma saúde emocional é você conhecer sobre as suas emoções. Nós precisamos entender que nós temos emoções, que nós nascemos, A emoção ela é algo nato, que você já nasce com ela, com essas emoções. E segundo Aaron Beck, que ele é o precursor da terapia cognitivo-comportamental, ele relata 6 emoções básicas, que todo ser humano já nasce com elas. Então, nós iremos falar aqui sobre essas 6 emoções básicas de uma forma bem breve, para que nós possamos entender como que nós podemos ter uma saúde emocional equilibrada. Isso parte do princípio do autoconhecimento. Sim. Realmente saber quem eu realmente sou, e aí conhecer essas emoções é extremamente importante. Com certeza, isso, exatamente. Entre essas 6 emoções, existem 2 emoções agradáveis, que todos nós temos, e existe 4 emoções desagradáveis. Então, vai ter emoções que nós gostaríamos de sentir, mas tem emoções que às vezes nós não gostamos de sentir, mas nós iremos sentir essas emoções. E uma das emoções agradáveis, para nós falarmos das mais legais, vamos dizer assim, é a alegria. A alegria, ela é uma emoção agradável, porém, ela não pode estar em excesso e nem também num nível muito baixo. Ela tem que estar num nível equilibrado. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu quero ser o tempo todo alegre, eu vou ser aquela pessoa que não vou pensar. Às vezes eu tomo atitudes de forma eufórica, e a alegria em excesso ela se torna uma mania. Ela pode fazer com que a pessoa comece a ter manias. E a mania é o quê? É um estado de euforia muito grande. E fica até chato, Você já conheceu alguém que é alegre assim ao extremo? Tempo todo. É meio... Cansa, não é? Fica pesado, É importante tocar no assunto da mania, que a mania ela é como se fosse o oposto da depressão, A Isso. depressão está para a melancolia, para a tristeza, vamos dizer assim,
e a mania tá mais para euforia, para Pra alegria, mas as euforia. duas são muito negativas, São né? os extremos. Isso são- Extremos que são não os são extremos, legais, né? E então a alegria em excesso ela prejudica, e a alegria quando ela está, né, num nível muito baixo, ela vai fazer com que a pessoa fique triste, né? Ou seja, a ausência da alegria. Então, se eu estou com alegria muito baixa, eu vou ficar muito triste, eu não vou ter ânimo, eu vou ficar aquela pessoa desanimada, não vou ter interesse em fazer nada, porque eu não estou alegre. Né? Então, ou seja, são extremos. Eu não posso nem ser o tempo todo alegre, mas eu também não posso não ter nenhuma alegria, porque a alegria ela me traz o quê? Ela me evita, ela me previne da depressão, ela me previne da tristeza, né? E ela, quando eu tenho uma alegria equilibrada, eu vou saber me relacionar com as pessoas. Verdade. Se eu estou alegre, eu vou querer sentar na mesa, bater papo com meu amigo. Você vai ser mais sociável, mais amável. Isso, ela vai trazer a socialização. Então, a alegria, ela vai me fazer um ser humano social. É interessante Né? isso, Gra, porque a Bíblia mesmo fala, ó, alegrar com os que se alegram e Isso, chorar com os chorar que com os que choram. choram. Então, a pessoa tá chorando, você tá lá alegre do lado dele, não tem vai? jeito. Isso, vai E ser a alegria, um ela desrespeito. contamina também. Exatamente. É mesmo, na verdade, todos contaminam. Todos. Né? É contagiante, contaminam. as É emoções são contagiante. contagiantes. Elas contagiam. Então, a alegria, nós nascemos com ela. Então, o que nós temos que saber é equilibrar esse sentimento dentro de nós, né? Ele tem que ter esse equilíbrio, não pode ser de um extremo ao outro, não é mesmo? E depois tem o amor, né? O amor, ele é também uma emoção básica que todo ser humano, ele nasce com ela, né? Talvez você pode pensar, mas será que todo ser humano, ele tem essa emoção do amor? Ele tem. Ele tem, até mesmo aquele mais assim, perverso, Cara mais ruim que a gente mais ruim, ele tem algum sentimento de amor, ele vai ter algum momento da vida dele, ele tem essa emoção do amor. O amor também, ele não pode ser de forma desequilibrada. Ele é uma emoção agradável, mas não quer dizer que ele tem que estar o tempo todo também na minha vida. Por quê? O amor em excesso, ele vai trazer prejuízo, porque se eu amo demais, eu vou querer super proteger. Fica irracional. Ele sai do controle. Então eu quero assim, mandar demais na vida da pessoa porque eu amo demais. Então eu acho que eu tenho que sufocar aquela pessoa. Eu acho- obsessivo. Isso, se torna obsessivo. Então eu acabo fazendo com que tenha um relacionamento doentio, porque por eu amar demais eu posso, vamos dizer, matar. Não é mesmo? É verdade. Sufocar Isso é o comum a gente outro. ver, né? Isso, Acontecer exatamente. Não muito. tem uns que falam assim, eu matei por amor. Não, isso não é um amor. Isso é um amor totalmente desequilibrado, Deixa de doentio, ser o Tóxico mesmo. tóxico. Então, ou seja, eu não posso nem ter um amor de forma desequilibrada porque eu vou ter um zelo em excesso, como também eu não posso ter a ausência de amor, porque a ausência de amor vai fazer com que eu não veja o meu próximo, com que eu não me relacione com o meu próximo, com que eu trate o meu próximo de uma forma muito ruim, né? Então a ausência de amor também ela não é legal. E biblicamente falando, o amor é tão profundo, né? Profundo. Assim, a gente podia pegar um vídeo pra falar só de amor. Só de porque amor. Amor é... É maravilhoso de sentir, não é? Então, assim, Deus quer que nós sintamos o amor, mas não de forma desequilibrada, de uma forma equilibrada, com aquela emoção do amor que eu tenho, né, pelo meu próximo, ela vai trazer benefício para o meu Certo. próximo e não malefício, como você falou, não ser uma relação tóxica, Sim. né? A gente vê muito isso em relacionamentos entre o homem e a mulher, né? Aonde às vezes é um amor doentio. Às vezes a pessoa nem ama, mas ela cisma que ela ama, que ela tem aquele amor e ela acaba sufocando o outro. O outro deixa de existir. Mas o problema é esse, falta de Verdade. conhecimento, de Falta de autoconhecimento. conhecimento. Já começa a tornar um egoísmo, começa a tratar a outra pessoa como um objeto. É o não saber interpretar um sentimento. Um sentimento. Sente algo ali reconhecer. e acha que aquilo é amor, ou acha que aquilo ali é E às medo, vezes acha que não é aquilo é amor. alegria, e às vezes não é. Isso. Por isso que nós estamos falando sobre as emoções básicas, para nós aprendermos a identificá-las dentro de nós. Certo. Então, um dos princípios para você ter uma saúde emocional legal é você identificar. Nossa, agora eu estou amando. Agora eu estou alegre. Agora eu estou triste. Para poder também conseguir dosar. Dosar, equilibrar isso. Como realmente que eu vou tudo. dosar algo que eu não sei o que é? Justo. Né? Que eu não me identifico o que é. Então, essas duas emoções, elas são agradáveis de se sentir. Mas não é porque elas são agradáveis que eu tenho que estar o tempo todo sentindo elas, né? E também esconder
o sentimento. Às vezes a pessoa tá triste e quer esconder isso das pessoas, não quer compartilhar. Sim. Isso é um grande problema que causa máculas na alma dela, que ele vai causando feridas e pode levar a um estado muito pior. E muitas das vezes a gente vê, assim, até mesmo na Bíblia, né, tem uma passagem da Sunamita, né, quando ela perdeu o filho dela e que ela foi até o profeta e perguntaram para ela, né, como você está? Ela, vai tudo bem. Então, muitas das vezes até pregam nessa passagem dizendo que você tem que sempre dizer que está tudo bem. Só que, na verdade, não é que eu sempre tenho que dizer que está tudo bem. Eu tenho que dizer o que realmente eu estou sentindo. Porque se Deus deu para todos nós essas 6 emoções agradáveis e desagradáveis, quer dizer que Ele quer que eu fale dessas emoções. Ele quer que eu coloque para fora, como você falou. Porque às vezes eu vou querer passar uma imagem, né, de uma emoção que eu não estou vivendo. E às vezes eu vou achar que eu estou passando, mas eu não estou passando, porque a emoção, ela vai desencadear algo, né? Através da emoção eu vou pensar e eu vou me comportar segundo o que eu estou pensando. Então, às vezes, a pessoa ela quer passar para você que ela está alegre, mas nos olhos dela, no comportamento dela, na fisionomia dela, você vê que ela não está alegre. E é perceptível, né? Mais pra frente a gente ainda vai falar um pouco sobre essa percepção da emoção, mas a gente consegue identificar como que a pessoa de fato tá. Isso. E a sinceridade aproxima. Então, quando ela chega com essa maquiagem, o intuito dela às vezes é de aproximar, mas ocorre o contrário. Ela afasta a outra pessoa, porque ela não está usando de sinceridade. De sinceridade. E às vezes, por ela ter aquele sentimento do ego dela tão elevado, ela não vai querer admitir nunca que ela está triste, que ela está com raiva, né? Ela quer sempre passar que ela está bem, que ela está alegre, mas nós sabemos que nem todo dia nós estamos bem. Verdade. Por quê que nem todo dia nós estamos bem? Porque nós temos as 6 emoções que nós iremos falar aqui. Temos dentro de nós, natos, as emoções desagradáveis. E uma delas é o medo. E o medo, ela é uma emoção desagradável que muitas das vezes nós não queremos sentir. Mas ela faz parte da nossa sobrevivência. Porque o medo, ele faz com que nós preservemos a nossa vida, né? Porque se você não tiver medo de nada, você vai sair por aí andando numa velocidade de 140 km por hora e vai achar que nada vai te acontecer, porque você não tem medo. Se o homem não tivesse o medo, né, naturalmente enraizado nele, a espécie humana já tinha sido extinta. Sim. A gente não teria medo de animais selvagens, já tinha sido alimento desses bichos há muito tempo atrás. Então, realmente é essencial. E essa emoção, ela é irracional. Porque se você for parar pra raciocinar, você tem um leão na sua frente, você vai parar, não, deixa eu ver aqui o tamanho dele, o meu, se eu correr, ele me pega, não me pega. Já até era. aí já te comeu. Então, quando você tem um medo, você vai já reagir de uma forma natural e involuntária. É instinto, né? Instinto. Então, olha como que o medo protege a gente. Sim. A visão positiva do medo. Positiva do medo. De uma emoção teoricamente desagradável. Mas ela é totalmente necessária. Isso. E o medo em excesso, o que ele vai fazer? Ele vai limitar, ele vai começar a se tornar um transtorno, né, mental, onde a pessoa pode desenvolver até a síndrome do pânico, né, o transtorno de ansiedade, porque ele vai achar, ele já começa a pensar que tudo vai dar errado. Nossa, se acontecer isso, né? Então, o medo em excesso, ele se torna uma doença. Né? Ele se torna uma doença vinculada geralmente a essas questões, né? Esses transtornos de ansiedade, ao transtorno da síndrome do pânico. E, inclusive, atualmente, o que causa muito isso é o uso da tecnologia, né? A gente já gravou até o mau uso da tecnologia. A gente gravou um vídeo e tratou desse assunto, nós vamos deixar nos cards, que as pessoas passaram a idolatrar, né, os telefones, não se socializar, passam a ser pessoas covardes que têm medo de conversar com outras pessoas. E aí nasce algum desses transtornos, né, de ansiedade, de outras Aí coisas. seria o transtorno, então, de fobia social, né? Dessa questão de socializar, porque a pessoa tem medo, como você falou, ela começa a ficar naquele mundo ali. Tudo que é externo é estranho. É estranho, então ela vai começar a ter aquele excesso de medo. Medo até de relacionar. E a falta de próprio próximo. Isso, e a falta de controle sobre uma determinada circunstância gera o medo na pessoa. E no celular, ou no uso da tecnologia, ela tem controle de tudo. Sim. Ela tem controle do que vê, do que mexe, do que recebe. Na vida real não é assim. Na vida real a gente está suscetível a tudo. A tudo. Nós temos que entender que o medo, ele é uma emoção que ela é aceitável, ela é desagradável, mas ela é necessária para nós, mas de forma equilibrada. Então, você tem todo o direito de ter medo,
né? Não é porque você tem medo que você, nossa, é fraquinho, mas homem não pode ter medo. O homem também, né, na questão masculina dizendo, ele pode ter medo sim, porque ele nasceu com essa emoção primária. Então o medo, ele é essencial para nós, mas de forma equilibrada, né? A outra emoção desagradável, a gente pode falar sobre a raiva. Que isso? Mas quer dizer que eu tenho o direito de ficar com raiva? Sim, você tem o direito de ficar com raiva. Também é uma emoção que nós nascemos com ela. E a raiva, de uma forma equilibrada, na questão positiva dela, ela te traz um pensamento de justiça. Porque geralmente quando você vê algo errado, você não fica com raiva? Verdade. Principalmente vocês advogados aqui, não é? Às vezes você fica inconformado, né? Nossa, que raiva, que coisa, né? Esse caso que eu tô vendo aqui, que raiva, não é? Então vem aquele sentimento de raiva como sentimento de justiça. Indignação. E de indignação. Então a raiva, ela vem para trazer essa consciência para nós de que algo está errado e de que algo não está do jeito que eu queria, de que algo está fora do que eu entendo que está correto. Então a raiva, ela vem para nos trazer essa consciência de correção. Certo. Nossa, isso é tão esclarecedor e libertador, né? Você saber que você pode sim sentir a raiva, né? Não só pode, como deve. Deve sentir a raiva. Nós exatamente. precisamos sentir a raiva. Imagina se nós não sentíssemos a raiva. Nós acharíamos que tudo estava certo, né? Que nada estava errado. Verdade. Isso acaba com a moral, Com a moral, com a ética. ética. Destrói uma sociedade. Destrói uma sociedade. Porém, a raiva em excesso, ela vai trazer um transtorno, né? Ela vai trazer uma agressividade. A raiva, ela é uma emoção que na criança ela dura de 10 a 12 minutos. E no adulto, ela dura de 16 a 24 minutos. Ela pode durar, né? Sim, porque às sim, vezes a raiva pode vir em você e rapidinho ela vai embora. Sim. Mas no ser humano, ela dura mais ou menos em torno desses minutos. Então, ou seja, no momento que você estiver com raiva, não é legal que você tome atitudes. Porque espera passar esses minutos. Na hora que passar esses minutos, você vai ver que a raiva vai passar. Aí sim você decida ter algum comportamento ou falar algo para alguém. Porque geralmente na raiva, às vezes nós não pensamos, né? Nós agimos conforme aquele sentimento de raiva. E a raiva, por impulso. Então a raiva em excesso, ela vai trazer a agressividade, ela vai trazer, como foi bem colocado pelo William, a impulsividade, né? Eu vou agir por impulso. E ela pode desencadear um transtorno, né? Transtorno explosivo intermitente. Aquela pessoa que tem o estupim curto é porque ela não consegue controlar a emoção da raiva. Ela sente a raiva em excesso, então ela se explode. Certo. Então a intenção da raiva não é que eu me exploda. Se eu não cuidar e não regular essa emoção da raiva, eu tenho grandes chances de vir a desenvolver esse transtorno explosivo intermitente, né? Como é dito por alguns psiquiatras também, a síndrome do Hulk. Vocês já viram Certo. que o Hulk, ele vai ficando com muita raiva, ele vai crescendo, até que ele se explode ali e parte para agressividade. Então a raiva, ela é importante, mas em excesso ela vai trazer muitos malefícios Sucesso. para a pessoa e para os demais. Justamente. Mais um sentimento desagradável que nós nascemos com ele é o nojo, né? Nossa, que isso? Quer dizer que eu posso ser uma pessoa nojenta, né? A gente até assim acha meio estranho, né? Mas o nojo, sim, ele é uma emoção que nós nascemos com ela e que também ela é necessária para nós. Então as emoções desagradáveis, elas são necessárias para nossa humanidade, vamos dizer assim, e saúde emocional. O nojo, o que acontece? Quando ele está de forma equilibrada, ele me traz preservação da minha vida também. Porque, imagina só, se eu não tivesse nojo de nada, eu ia comer uma comida estragada, que para mim não teria, né, não tenho nojo de nada, então eu poderia comer. E o que essa comida poderia me fazer? Ela poderia me fazer mal, né? Ou até mesmo eu poderia comer algo que não era nem comestível, mas eu não tenho nojo de nada, né? Eu posso comer, eu não tenho nojo, eu posso comer o que eu quero. Não. Então o nojo, ele me traz essa segurança. Então o nojo, ele traz essa preservação da sua vida também. É um cuidado com a nossa saúde. Porque senão nós não teríamos higiene, não é? Certo. A gente acharia que nós não precisaríamos tomar banho, passar um desodorante, escovar os dentes, porque eu não tenho nojo de nada. E da mesma não é forma mesmo? que o medo, a espécie humana também já teria sido extinta. Teria sido extinta. Seja por comer algo venenoso, Sim. seja por falta de cuidado, Sim. né? Uhum. Isso o nojo é até uma forma de educar, De né? educar. Porque você, por exemplo,
tem uma experiência com determinada coisa, você viu que aquilo não é tão agradável quanto você imaginou e você não vai mais Você voltar. não vai mais fazer voltar, aquilo. exatamente. Até mesmo ligado aos vícios, né? Tem pessoas que às vezes têm vício de algo, ele toma nojo daquilo, então ele para Isso, verdade. de Exato. talvez ingerir, né, de usar uma droga ilícita, porque ele toma nojo daquela droga, né? E já o nojo em excesso não é legal. Porque o nojo em excesso, ele vai me levar para o caminho do transtorno, né, obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Né? Eu vou ter tanto nojo que eu vou achar que eu não posso encostar aqui, que aqui tá sujo, eu tenho que lavar minha mão, né? Eu vou começar a criar um transtorno de ansiedade também e também do obsessivo-compulsivo, o TOC. Então, o nojo em excesso, geralmente, ele tá muito evidente na pessoa que tem o TOC. Olha, todos esses problemas de saúde emocional estão vinculados à excessividade ou A falta, à né? falta dessas Sim, das emoções. emoções. Por isso que elas são primárias, primordiais e primárias para que a gente tenha uma saúde emocional, né, adequada. Então, podemos ter nojo sim e devemos ter, mas de forma equilibrada, né? Então, digníssimos, essa é a primeira parte do nosso vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever, de já deixar a sugestão nos comentários, né? E fique com a gente na segunda parte, que esse bate-papo ainda tem muito o que render.